Amado e bondoso Pai, em tuas mãos colocamos a nossa vida para que tu possas fazer maravilhas conosco. Confiamos a Deus a promissão do teu amor para que tu nos envie aos campos fartos da tua colheita. Em Cristo nosso Senhor, dá-nos a tua palavra, porque lâmpada para o nosso pé é o teu falar e luz para o nosso agir. Amém. Querida igreja, queridos irmãos e irmãs, amados em nosso Senhor Jesus Cristo, o chamado de Deus vem a nós todos os dias. Mas você ouve o chamado e atende ao chamado do nosso Senhor? Há pessoas que atendem esse chamado com seriedade. Algumas não têm o mínimo interesse ou respeito pelo nosso Senhor Deus. Já outras pessoas preferem servir a Deus ancoradas naquele velho jargão. O que eu ganho com isso? Estas podem até pregar a palavra de Deus, mas não sabem o que pregam, pois a palavra serve para os outros, mas não serve para elas. A triste notícia é que nós, cristãos, dificilmente iremos conseguir viver completamente pelo Evangelho. A boa notícia é que, se sabemos disso e confessamos esta nossa incapacidade a Deus, insistindo em servi-lo da melhor forma possível, nós nos tornamos os pequeninos por sermos seus discípulos, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. O cristão é portador da mensagem dos céus. Porta em si o toque da luz do dedo de Deus, algo que o compromete com a promoção da vida e o discipulado de Cristo. Servir a Deus, esperando uma retribuição, ou esforçar-se na missão de Deus, tendo como objetivo uma recompensa, é lançar-se à condenação. Quem segue em direção a Deus com ares de barganha não entendeu o chamado divino. A recompensa, que é a salvação, o presente que Deus nos dá, é incondicional. Ela é inegociável e não pode ser alcançada por aqueles que a buscam, mas sim é concedida para aqueles que verdadeiramente servem ao nosso Senhor. Quando falamos em recompensas, é impressionante como muitos querem as recompensas dos céus sem um discipulado com Cristo. É chocante como o poder da manipulação se infiltra dentro da obra de Deus e mascara um mundo de possibilidades. A religião, ela tem o potencial de vender ilusões, de oferecer fórmulas mágicas para problemas reais, soluções absurdas para dores cortantes. A religião, ela tem o poder de olhar para si mesma, ao invés de olhar para Deus. Ela tem a capacidade de fazer você acreditar que ela pode pegar Deus e oferecê-lo como o gênio das possibilidades fáceis. Quem está no controle dessas falsas promessas, com certeza, não é Deus, mas pessoas enganadoras e sem escrúpulos. A religião das fáceis recompensas celestes está no discurso que ouvimos nas pregações de muitos líderes religiosos. Nelas, Deus é oferecido em propagandas falsas de prazeres pessoais, sem um compromisso com o discipulado de Cristo. Não por acaso, crescem um número de pessoas rasas na fé,
insatisfeitas e revoltadas com a vida e até com a igreja. Não por acaso, muitas igrejas são desacreditadas e outras deixaram de ser um espaço de intensa vivência da fé e da espiritualidade. Agir conforme a vontade de Deus não é recitar de cor versículos bíblicos ou se mostrar bem entendido sobre Deus. Muitas pessoas fazem isso, mas são incapazes de semear gentilezas e acolhimento. Outras pessoas podem até ouvir ou ler palavras divinas todos os dias, mas em nada são transformadas em seu jeito de viver. Ninguém vai receber um diploma de Deus por denotar ser um bom cristão quando sequer age como tal. Martim Lutero dizia que ser cristão é viver a sua vocação. E a nossa vocação está em Deus. Lutero concebia que toda a nossa vida, nossa vocação, trabalho, lazer, vida comunitária, vida pessoal e social, toda a nossa existência deve envolver e portar a presença de Deus. O exercício de qualquer profissão nos compromete com Deus, deve ser um culto a Deus. Pode ser que você esteja usando de forma inadequada a sua vocação e dons, sinal de que não vem atendendo o chamado de Deus na sua vida. Quando portamos em nós a responsabilidade de sermos agentes de Deus, não somos chamados para sermos escuridão, mas para sermos luzes que apontam o caminho, que é Cristo, onde quer que nós estejamos. Quando Deus fala conosco, Ele fala da missão, da sua missão neste mundo. Ele pergunta sobre a vocação que nos foi confiada. Como você tem usado a sua vocação? Quem sabe que a missão de Deus é levar os ares do reino ao conhecimento dos outros, deve ter ciência de que esta responsabilidade está depositada sobre os seus ombros e testemunho. Cristo quer discípulos na tarefa de anunciar o reino. Somos chamados por Deus não porque mereçamos, mas porque nos é dada uma chance de sermos transformados. É um tipo de teste, é uma prova que Deus nos dá para ver se nós passamos de ano. Não basta saber o conteúdo da fé, é preciso ser transformado também por ele. No entanto, às vezes é raro encontrar pessoas que servem a Deus sem querer granjear de Deus bênçãos ou favores. Amada igreja, algumas vezes dizemos: hoje estou ruim, acordei desiludido. Pense bem, que bom, você acordou num dia em que as ilusões deixaram de roubar a sua realidade. Se pensarmos em como muitas coisas correm pelos corredores da religião, desiludir-se é não aceitar mais as frases feitas que disfarçam as fendas distorcidas da vida, porque você percebeu que uma imensidão de perguntas não possuem respostas tão prontas e bonitas. Dostoiévski diria que, ao nos desiludir, nos damos conta de que existe no ser humano um vazio do tamanho de Deus. Jesus veio para desiludir. Veio nos dizer que muitas vezes nos sentamos em um mundo de histórias enganadoras.
que estamos depositando as nossas energias nas coisas erradas, nos propósitos errados, nas lutas erradas. Certa vez, perguntaram a Dalai Lama qual é a melhor religião. Ele respondeu que a melhor religião é aquela que nos deixa pessoas melhores. Como saber qual é a verdade que nos leva e nos transforma para Deus? Como sermos desiludidos diante daquilo que nos engana e rouba a nossa vitalidade? Talvez, meus amados, a resposta seja encontrada quando a nossa vontade não estiver na frente da vontade de Deus. Quando os nossos pés estejam pisando dentro das pegadas de Cristo. Quando entendermos que a mensagem que anunciamos é a mesma que nos condena. Quando atentarmos que não temos nada em nós que mereça a salvação, mas que ainda assim confiamos na misericórdia divina. Se, após tudo isso, continuarmos escutando o Evangelho e o chamado ao discipulado, e não estamos sendo transformados a cada minuto em alguém melhor, talvez não seja o manto do Evangelho que queiramos viver. Nada mais trágico na jornada da fé, quando nos tornamos apenas bons ouvintes da palavra, mas preferimos viver no conforto da ilusão. Que a graça e o chamado de Deus nos sensibilizem ao compromisso com a cruz e ao discipulado de Cristo. Amém.